pregador desta noite é o nosso amado irmão reverendo Jaime Marcelino. Ele é pastor da igreja presbiteriana Cidade Nova, em Manaus, e é um prazer tê-lo conosco durante esses dias. Já esteve ministrando para nós pela manhã e agora à noite também. Faz-se acompanhar da sua esposa, daqui a pouco ele vai apresentar, sua esposa e suas filhas estão com ele também. Prazer ter o nosso irmão pastor Jaime conosco e lhe entregamos a palavra para que ele ministre da parte de Deus para nós. Nós temos água aqui, esse aqui não foi usado. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Assim está escrito: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através... Não pode mexer nele, né? Vou começar. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez rogamos em nome do Teu Filho, o amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dês, nesta hora, quietude e entendimento, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Qual é a maior de todas as atividades de todos os homens? Existe alguma esfera na vida na qual nós investimos mais tempo do que na esfera da mente,
dos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? O que mais nós fazemos na vida não é falar, não é ouvir, mas é pensar. Até mesmo quando nós estamos dormindo, alguns pensam. E eu gostaria de ver com vocês, como o apóstolo Paulo, uma das maiores mentes dentre os homens de todos os tempos, era convicto da importância da mente, do coração no sentido de interior do homem. E por isso ele cuidava para que não somente ele, mas também todos os seus companheiros fossem varões frutíferos, fortes no reino de Deus. Veja o que ele diz a Timóteo aqui nesse versículo 7. Vamos ler juntos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Leamos juntos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Eu vou deixar vocês lerem sozinhos. Vamos lá? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Eu quero olhar para esse texto e trabalhar com ele para que nós o compreendamos o máximo possível, e isso dentro também do contexto. A primeira coisa que vemos aqui é aquilo que falei há pouco, uma chamada ou uma exortação para a atividade mais negligenciada pelos homens, a meditação. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo está aqui, nesse versículo 1, falando da atividade mais negligenciada pelos homens, a meditação. Vocês vão entender. Nós precisamos perguntar, quando ele diz assim, pondera, que simplesmente seria reflita, ou de uma forma muito simples, pense. Ao dizer isso, ele usa uma palavra no original grego que literalmente significa pensar sobre, prestar atenção. Veja como vocês vão concordar comigo. Nós estamos num lugar de culto, mas a nossa mente, às vezes, canta, a boca canta, mas o coração não canta. Vocês já ouviram isso? Tiveram essa experiência? Ó Senhor, Tu és exaltado. Eu sempre fico prestando atenção às músicas, principalmente quando os jovens cantam. Os jovens se comprometem tanto com o que eles cantam. Nós Te exaltamos. Às vezes o coração está longe. Não tem nada de coração envolvido. Não estou dizendo agora com os jovens, conosco mesmo aqui, tá? Não é só os jovens, não. Nós, inclusive eles também. Quando ele diz pondera, ele está falando de uma ação de pôr a mente concentrada em alguma coisa. Trata-se da atividade da qual a Bíblia é grande e continuamente enfática, e que é negligenciada hoje, muito mais do que os outros tempos. Meus irmãos, eu poderia citar aqui vários textos para mostrar essa questão relacionada com a meditação.
Mas eu vou lembrar aqui de Isaac, quando estava no campo e vinha chegando sua futura esposa, que era Rebeca. Ele não a conhecia. Diz o texto que Isaac tinha saído para o campo. A nossa tradução, ao meio da revista atualizada, diz para meditar, no final da tarde. Você sabe o que é isso? Qual foi a última vez que você parou tudo, desligou a televisão, se desfez de tudo e começou a meditar? Complicado. Nos dias como o nosso, complicado. Eu quero mostrar para vocês, em termos práticos, o que é essa meditação, embora nós estamos apenas na palavra pondera, o verbo ponderar, mostrando para vocês Lucas capítulo 10. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 10, ainda que nesse texto que vou ler com os irmãos, nós não encontremos a palavra correlata, mas a atividade ali exposta diz respeito a quem estava verdadeiramente meditando, concentrada nessa atividade da mente, e quem não estava concentrado. Por favor, verso 38, diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Eu estou lendo Lucas capítulo 10, verso 38. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma pergunta aqui simples. Marta estava... Vou começar por Maria. Maria estava concentrada? Não é pecado vocês dizerem sim ou não. E Marta estava concentrada? Não. Marta estava, como muitos de nós, dividida, mente, muitas coisas, pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é o oposto da concentração. Isso é o oposto do que Timóteo está ouvindo aqui de Paulo. Pondera. Estão entendendo? Pondera, considera, reflita, pense, concentre-se no que acabo de dizer. O que temos aqui, portanto, é aquela atividade do coração, como sede dos pensamentos, da qual Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de quê? Da vida. Isso é muito sério. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. E vejam a seriedade dessa questão. Provérbios, capítulo 4. É nos dito aqui, no versículo 23, vou ler de novo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E aqui, coração pode ser traduzido por pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida. Quando não se guarda esse coração, quando não se tem cuidado com os pensamentos, veja o verso 24: a boca fala o que não deve, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vejam, quando não se cuida do coração, se cuida dos pensamentos, os olhos pecam, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Vejam, quando não se cuida do interior dos pensamentos,
os caminhos não são bons. Verso 26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Por isso ele está dizendo, do teu coração procedem as fontes da vida. O Senhor Jesus disse, a boca fala do que está cheio. Claro, por isso a importância do coração nesse contexto. Em segundo lugar, aqui nós temos uma chamada à concentração, a pôr o foco naquilo que é perfeito, bom e agradável, que é a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. Ele diz assim, pondera em quê? No último programa de TV? Pondera nas ciências biológicas? O que ele diz para ponderar? Ei, eu estou lendo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Aqui, vamos tentar dissecar isso aqui. Volte lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. O que ele diz? Pondera onde? Um quê? Só uma pessoa pondera o que acabo de dizer. Eu volto a dizer, estamos diante da maior de todas as atividades da mente, do coração, a meditação na Bíblia. Para ser bem simples, começar o ano pensando nisso é fundamental. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia sem pressa? Eu falei sem pressa. Qual foi a última vez que depois de ler a Bíblia você ficou meditando no que leu? Viu como é complicado? A meditação na palavra do Senhor é condição vital para o sucesso na caminhada cristã, em todas as esferas da vida, todas. Vamos pensar em Josué. Josué, todos nós sabemos, foi aquele que sucedeu quem? Moisés. Foi tarefa fácil a de Moisés? Não, a de Josué também não. Josué tinha que comandar o povo, milhares de pessoas estavam sob os cuidados de Josué. Sabe o que o Senhor Deus disse a Josué para que ele fosse bem-sucedido na caminhada com aquele povo? Ele disse, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito, então serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. É necessário, Josué, meditar, e Josué foi fantástico. No capítulo 24, nós vimos Josué fazendo uma retrospectiva de tudo que ele passou para o povo. Era governante. Quem aqui é mais ocupado do que Josué? Então eu pergunto, qual foi a última vez que você meditou na palavra do Senhor? Você se concentrou, você se desligou de tudo. Qual foi a última vez? Complicado. Você não pode ser bem-sucedido. Aliás, eu vou ser mais radical. Você é infeliz. Porque diz a Bíblia o quê?
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se você não medita na palavra do Senhor Deus, você pode ser chamado de bem-aventurado, você pode ser chamado de feliz? Eu não acredito que seja. Se espremer o coração, o que vai sair? A boca fala, diga comigo, do que está cheio o coração. Essa semana agora, aconteceu um caso interessante. Nós estamos hospedados, quando eu digo nós, não sou eu e minha casa, estamos hospedados num certo lugar, lá perto da praia. Mas não pense que porque é perto da praia que é coisa chique, não é coisa chique, não. Pois bem, hospedados lá, no dia que fomos para lá, primeira vez, o presbítero Nadiel esteve conosco, e ele pôde perceber o coração de alguém, porque a pessoa que nos recebeu muito bem, de repente ele ouviu, sei lá, talvez ela tenha tropeçado em alguma coisa, presbítero. O certo é que ela tropeçou e ela chamou um palavrão. A boca dessa mulher reflete o quê? O que havia no seu interior. Permitam-me dizer uma coisa para vocês. Eu era novo convertido. Reverendo, essa experiência me trouxe tanta alegria. Preste atenção, novo convertido. E um dia eu vou caminhando na rua, dei uma topada, daquelas que você perde as pernas, perde tudo em termos de dores. Sabe o que saiu da minha boca? Senhor Jesus! Eu parei de dizer, eu sou crente. Foi uma experiência marcante. Eu digo, eu sou crente, porque, olha, tomar uma topada e não chamar nome feio, um novo convertido, pode ficar sério. Esse é convertido, porque já tem o Espírito do Senhor, e o que sai da boca dele, o Senhor Jesus Cristo, socorra-me, está doendo demais. Quão importante é meditar na lei do Senhor. Quem escolheu a melhor parte? Maria ou Marta? Com quem parecemos? Maria estava ali, diante do Senhor, concentrada, a ouvir-lhe os ensinamentos. Eu me adianto. Em terceiro lugar, aqui temos uma exortação para a obtenção do gracioso, preste atenção, entendimento espiritual. Observe, ele diz assim, vamos voltar para o texto. Pondera o que acabo de dizer, depois nós vamos ver o que ele está querendo falar com isso. Porque, o que diz? O Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Compreensão. Aqui nós nos deparamos com uma coisa de suprema importância. Por quê? Eu vou confessar um negócio aqui. Quando as crianças foram chamadas, eu olhei o tamanhozinho delas, já taludinhas, e elas vão para lá. Eu disse, se eu pudesse, elas não iam. Bem, tudo bem, já falei o que isso aqui, tudo bem. Observe uma coisa. As melhores mentes podem ser completamente ignorantes das coisas de Deus. Um teste. O que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas sabem de cor esse texto, mas nunca entenderam?
não tem entendimento espiritual. Vamos lá. Está aí um homem casado. Ele diz, ele é crente, ele vem para a igreja, ele louva, ele canta essas coisas bonitas, chega em casa, como é que ele trata a esposa? Ele é dócil? Ele pede perdão quando é indócil? Ele está crescendo em amor à sua esposa e aos seus filhos? Olha, ele está aqui na igreja, hein? Ele está aqui, é casado. O que está acontecendo com ele? Falta-lhe entendimento espiritual. Falta-lhe entender o que Paulo está dizendo. Maridos, vós igualmente. O que ele diz? Eu fui para Pedro, mas não quero dizer Pedro, quero dizer Efésios 5. E vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ouça o que eu vou dizer. Um marido que tem entendimento daquilo que o Senhor fez por ele, ele vai dizer assim, eu amo porque ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, logo ele se dá, ele me amou primeiro, logo ele sabe que tem uma responsabilidade, amar a sua esposa, de maneira que o Senhor se agrade dele. Vocês estão entendendo o que é a questão do entendimento espiritual? Olha, irmãos, quando nós olhamos para esse texto que estamos considerando, depois eu vou falar para as mulheres, vou falar para os filhos, não pense que eu vou esquecer não, vou voltar. Preste atenção, o apóstolo Paulo falou para Timóteo o quê? O que ele está falando? No final eu vou dizer isso, mas eu vou começar por aqui. Ele está dizendo assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que transmita a outros. Olha, isso é uma tarefa difícil. Hoje eu fui chamado de radical aqui, vocês estão pensando que não? É uma tarefa difícil. E então ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E então lhe traz 3 ilustrações. Ele diz, primeira, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta, ele diz, eu estou lendo aqui capítulo 2 de 2 Timóteo, não é coroado se não lutar segundo as normas. Terceira ilustração, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ora, ele tem, logo em seguida ele diz, pondera nessas coisas, pondera no que eu acabo de dizer. Timóteo, põe a tua mente nisso. Ora, sabe que Timóteo precisava pensar o que é a atividade de um soldado, ou de um atleta, ou de um lavrador? Todos esses 3 casos, permita uma expressão, requer muito suor, muito trabalho. Requer coragem, requer paciência. Ele diz, Timóteo, pense no que eu acabo de dizer. Você sabe por que tem que se fazer, às vezes, o pastor José Alves tem que insistir para que o povo venha para a igreja, tem que insistir para que os jovens se envolvam com as coisas da igreja. Sabe por quê? A maioria das vezes, falta entendimento espiritual. Quando não existe isso, os valores são invertidos. O que é bom, perfeito e agradável é descartado e fica palha. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma perguntinha bem simples. Vocês estão entendendo? Vamos ver se espiritualmente, né?
Eu disse que ia voltar. Qual é a mulher que se submete ao seu marido? A resposta é simples. A mulher que tem discernimento espiritual. Ela olha para o seu marido, ele pode ser até uma peste, não presta. Ela não sabia, tudo bem, casou, depois mostrou que era, mas ela é casada com ele, e ela se submete a ele, porque ela entende que ela é serva de Cristo Jesus, ela entende que ele a amou, e ela diz: Senhor, me ajude a carregar esse fardo, e ela se submete. Interessante, né? Ela entende, ela compreendeu qual o papel que ela tem a desenvolver, a desempenhar. Os filhos, quantos são filhos aqui, hein? Por favor, levante a mão os filhos. Todos, né? Você pensou que era só contigo, né? Porque tu és novo, ele pensou lá que era só ele. Mas eu vou pensar em ti também agora, especialmente em ti. Os filhos. Quais são os filhos que olham para papai e mamãe e dizem assim: papai, eis-me aqui, mamãe, eis-me aqui. Puxa, parece que está no céu, né? Mas é possível isso. Os que têm discernimento espiritual. Filhos, obedecei a vossos pais, como é justo no Senhor. Quais os que trabalham? Amanhã, a partir de amanhã, vocês vão lembrar de mim, pelo menos, do que eu preguei. De mim não, do que eu preguei. Vão trabalhar amanhã. Vão acordar com outra disposição. Senhor, eis-me aqui nesse lugar que eu antes não gostava, mas agora, Senhor, eu quero servir-te, porque eu estou aqui não para servir a homem, eu estou aqui para servir a Ti. Servos, eu estou falando de homens cheios do Espírito Santo, que tem entendimento, eu estou falando de pessoas que de fato olham para a cruz e se sentem estimuladas, porque não há maior motivação para servir do que a cruz de Cristo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Não foi o Senhor que disse? Pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O contrário, meus irmãos, nós vemos homens de mentes brilhantes, mas totalmente obscurecidos de entendimento, não tem discernimento, eles não sabem discernir, fazer diferente da mão direita da esquerda, porque estão alheios à vida de Deus, pela ignorância do seu coração. Você sabe por que algumas pessoas, eu vou falar, pastor, eu vou falar, tá? Sabe por que algumas pessoas, quando se fala, por exemplo, de submissão da mulher, entortam o nariz? Sabe por quê? Porque elas odeiam a Bíblia. Elas não entenderam ainda a Bíblia. Não entenderam que, eu vejo o que eu disse, é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui muito simples. Vocês lembram daquela mulher que casou com Davi, antes era casada, depois que ficou viúva, claro, ela era casada com um homem que era filho de Belial. Nabal, assim era o nome dele. E como é o nome dela? Abigail. Abigail está na glória agora com o Senhor? Vocês têm dúvida? Era uma mulher crente. Vocês perceberam como Abigail honrava o seu esposo? Eu não sei a razão, não quero saber, porque a Bíblia não diz, mas, meus irmãos, Abigail foi trabalhada pela graça, e foi daquele jeito, o Senhor trabalhou com ela, aperfeiçoando-a, preparando-a para a glória. Pondera no que eu acabo de dizer. Então vejam, se não houver entendimento espiritual, nós vamos
ler a Bíblia, memorizar a Bíblia, e vou até o seguinte: vamos meditar na Bíblia e pronto. Mas não entendemos. É necessário, portanto, fazer o que o salmista diz. O salmista, no Salmo 119, por favor, abram suas Bíblias, lá no Salmo 119. Olha o que ele fala no versículo 34. Salmo 119, versículo 34. Vamos ler juntos? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Entendimento espiritual vem do Senhor e nós necessitamos de rogar a Ele por isso. Daí você vai para o livro 1 João, capítulo 5, e lá nós haveremos de encontrar algo muito interessante. Observem, versículo 13, 1 João capítulo 5, versículo 13. Observe quantas vezes o verbo saber aparece aqui. Verso 13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que beleza de versículo 20, também sabemos, isso é a ideia de entendemos, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, tem nos dado óculos, tem nos dado a visão correta para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, eu espero que todos saiamos daqui sedentos por entendimento espiritual, que é fruto da meditação abençoada pelo Senhor. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Observem uma questão aqui séria, porque isso tem a ver muito conosco. Por que será que somos tentados a amealhar tesouros deste mundo? Por que será que somos ensinados que precisamos lutar para obter? Resposta: falta de entendimento. A vida do homem consiste na abundância de bens que ele tem? É isso? Não. Mas vejam o que é um homem sem entendimento. Salmo 49. Por favor. No Salmo 49, nós nos deparamos com uma palavra dirigida aos crentes, parecida com o Salmo 73. Graciosamente, o Senhor tirou Asaf, no Salmo 73, de um pensamento que não era razoável, não era bom. No Salmo 49, observem
o versículo 5. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Isso é uma tentação para nós ou não é? É. Verso 11. Aqueles que se gloriam nos seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Preste atenção, versículo 16. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento. Ele é como quem? É antes como os animais que perecem. Agora, o outro lado da moeda. Hebreus 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, nós nos deparamos no verso 24 com a seguinte declaração. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uma pergunta. Alguém aqui tem algum filho de governador aqui, pastor? Não? Só tem pobreza aqui, então? Só tem rico do Senhor. Ah, ótimo. Então só tem pobreza aqui. Estou em casa, também sou pobre. Então não tem filho de governador. Não tem ninguém aqui bem abastado, não, pastor? Todo mundo na bênção do Senhor. O pastor está dizendo aqui, todo mundo pobrão, do ponto de vista material. Meus irmãos, como não tem, vamos ter que olhar para Faraó. Vocês imaginam quantas pessoas gostariam, não estou dizendo conosco, de ser o cachorrinho lá da Casa Branca? Não tem um cachorrinho na Casa Branca? Bem tratado, não tem? Quanta gente gosta de ser o cachorrinho da Casa Branca? Imagine quantas pessoas gostariam de ser filho do seu Obama. Queiramos ou não, é o homem mais famoso do mundo. Seu Obama é muito pequeno para Faraó. Faraó era o dono do mundo na época. Moisés, verso 24 de novo, Hebreus 11, 24. Pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés chegou um momento na vida dele em que ele observou, fez uma decisão: riquezas do Egito e desonras por servir a Cristo, mas sabendo que vai para a glória celeste. E agora eu vou falar de uma outra pessoa. Vocês lembram da parábola que Mateus capítulo 13 narra? Um homem era colecionador de pérolas. E ele achou uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo o que tinha e adquiriu aquela pérola, porque era de grande valor. E eu vou mais adiante, que mostra a ilustração dessa parábola. Paulo diz: o que para mim era lucro, isto
considerei. O verbo considerar em Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz respeito a chegar a um julgamento depois de uma séria meditação. Concluiu: considerei tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Sim, deveras considero tudo como refúgio por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que é isso? Discernimento espiritual. Quais são os nossos valores? Timóteo, medita, pondera nestas coisas, porque o Senhor te dará a compreensão de todas elas. Timóteo está sendo chamado aqui para sair de uma possível vergonha do Evangelho, para sair de uma possível covardia, para enfrentar todas as dificuldades. Isso é tão certo, irmãos, que Paulo diz assim: lembra-te, verso 8, de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Vocês estão entendendo? Estão? Quais são os nossos valores? Eis os tesouros nas Escrituras. Ainda que eu já tenha falado, eu vou fazer uma pergunta que eu considero muito importante. Qual é o propósito do apóstolo Paulo a exortar Timóteo a meditar no que ele diz, no que acabo de dizer? Qual é o propósito dele? Vamos voltar para 2 Timóteo. Vejam, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, segundo muitos estudiosos. Ele já estava no final da sua vida, ele já tinha diante de si a morte iminente, ele já estava certo de que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, e disse ele: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo já estava vendo o seu final na história. E Paulo então precisava que Timóteo desse seguimento, não como apóstolo, mas no sentido de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho aos outros para que esse Evangelho se propagasse. Daí o que Paulo faz? Escreve essa carta. No capítulo 1, ele fala a Timóteo, chamando-lhe a atenção para o fato de que ele realmente era um filho legítimo, filho espiritual. E chega e diz: Timóteo, não te envergonhe do teu encarcerado, que sou eu. E fala para Timóteo: olha, preste atenção, Timóteo, Fígelo e Hermógenes me abandonaram. E então traz à mente de Timóteo a lembrança de um homem que deu um testemunho fantástico. Quem era ele? Onesíforo. Ele diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Irmãos, eu vou ler de novo. Paulo, o apóstolo, dizendo que Onesíforo muitas vezes lhe animou. Coisa simples Onesíforo fez. Eu estou lendo o capítulo 1, verso 16 de 2 Timóteo. Ele diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da paz do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me emprestou ele em Éfeso. É nesse contexto que ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo: Timóteo, seja varonil,
fixando-se em Cristo Jesus. É por isso que ele fala no verso 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Irmãos, quem dera que eu fosse um crente como Timóteo. Quem dera. Sabe o que já foi dito sobre Timóteo? O próprio apóstolo Paulo disse assim: a ninguém tem de igual sentimento que cuide dos vossos interesses. Vocês mesmos conhecem, pois ele serviu a mim como filho ao Pai no Evangelho. Timóteo era um jovem apreciado por Paulo. Timóteo era confiável. E agora nós vemos Paulo dizer a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, para realizar a obra que está dizendo. E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para que transmita a outros, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como eu já falei. Sabe qual é o ponto importante, meus irmãos e irmãs? Timóteo, eu e cada um de vocês necessitamos de nos fortalecer na graça que está em Cristo Jesus, para vivermos a vida cristã, para sermos frutíferos. Mas sabe por onde passa tudo isso? Meditação e entendimento da palavra do Senhor. Pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão, te dará entendimento, te dará discernimento de todas elas. É quando o homem medita na palavra do Senhor, se é casado, ele reconhece o seu papel, sabe qual é a sua responsabilidade. Se é mulher casada, ela sabe qual é a sua responsabilidade, porque ela entende, a palavra assim o diz. Permita-me dizer uma coisa aqui, sempre que eu posso eu falo. Você sabe por que um jovem se envolve no homossexualismo? Você nunca parou para pensar, não? Eu vou dizer, eu penso que eu sei. Falta-lhe identidade. Você olha para um jovem com trejeitos, ele quer que você chame ele de Mariazinha. Qual é o nome dele? O nome dele é nome de homem. Como é que você deve chamar ele? Mariazinha? Não, não faça isso com ele. Ame-o. Chame-o pelo nome dele. Eu não quero dizer nenhum nome para não aparecer com nenhum nome aqui, porque eu posso dizer um nome e um nome de alguém se sentir ofendido. Mas chame-o pelo nome dele. Diga a ele: olha, você precisa ver uma coisa. Aí você pega um espelho, tá? Aí você coloca um espelho assim: vem cá, fulano, chama o nome dele de homem, o nome dele mesmo. Chama ele e diz assim: olha aqui para esse espelho. O que você vê aqui? Está vendo como você tem um nariz feio de homem? Está vendo como você... Rapaz, está vendo como você é feioso como homem? Aí você baixa o espelho, mostra o músculo. Está vendo como você tem... Rapaz, você tem músculo. Aí você pega aqui... Rapaz, tu tem tudo de homem. Tu és homem, rapaz. Ei, fulano, acorda. Irmãos, é o que a Bíblia faz conosco. Nós olhamos para a Escritura, nós meditamos nas Escrituras, sabe o que nós vemos? Primeiro, nós vemos que somos pecadores, nós vemos que nós não temos nenhum mérito diante desse Deus Criador de todas as coisas. Nós olhamos para as Escrituras e vemos que em pensamentos, palavras e atitudes, nós naturalmente sempre ofendemos o Senhor nosso Deus. Então nós vemos pela Escritura
que nós precisamos, desde o princípio, agora e até o final, da graça do Senhor. E é o que Paulo está dizendo a Timóteo: pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas elas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É evidente que quando eu falo isso para Timóteo, é dizendo o seguinte: ele é o grande vencedor. Lembra, olha para ele, veja quanto empenho ele realizou para nos salvar. Olha para ele, fixe nele, considere aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E então, eu dizia, isso é para mim, para você, para Timóteo. Passe as páginas, por favor, chega ao capítulo 3 de 2 Timóteo, e vejam como é verdade o que eu estou dizendo para vocês. No verso 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que elas têm poder, elas podem tornar-te o que, meus irmãos e irmãs? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ouçam-me uma coisa: não pensemos que há essa ideia que se fala hoje de culto evangelístico, porque não existe isso do ponto de vista do Senhor Deus. Todo culto deve ser voltado para o Senhor Jesus Cristo. Todo culto deve fazer com que nós nos cheguemos a Ele. Daí Paulo dizer: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo no sentido que a Bíblia diz, se você não olhar para Ele e ver que Ele foi feito da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, você não vai ser livre da ira vindoura, você não vai ser encontrado dentro daquele grupo das ovelhas do Senhor, quando Ele vai dizer: vinde a mim. Tem que termos o cuidado de meditarmos na palavra, porque essa palavra é que pode nos tornar sábios. Sabemos, como diz em 1 João 5, que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento, e estamos no verdadeiro Deus, do seu Filho. Esse é esse entendimento que nós precisamos para aguardar a sua vinda. Vocês percebem a importância de meditarmos nas Escrituras? Elas nos farão sábios. Não adianta você ser PhD, você ser letrado, se você não for sábio do ponto de vista do Senhor. Você está obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus pela ignorância que você vive. Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou para fazer convergir todas as coisas a Ele, nele. Culto ao Senhor, o Deus Santo, significa Jesus Cristo. Estando nele é que nós amamos o Senhor. Estamos nele é que nós seremos ouvidos. Estando nele é que o Senhor Deus vai se alegrar de nós. Porque Ele é que é o Filho amado. Ele é que é o Salvador. Ele é o que Ele mesmo diz: a verdade, o caminho e a vida. Que importância temos de meditar? Precisamos ler a Bíblia, precisamos memorizá-la, precisamos meditar nela, precisamos de entendê-la, ou termos discernimento espiritual. E então vem a prática. Marido,
Se você entende que você tem um papel como servo do Senhor Jesus Cristo, ame a sua igreja, cuide da sua família. Irmão crente, se você entende que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, coloque-se como serva dele, obedecendo, sendo submisso ao seu marido. Filhos, se vocês entendem que o Senhor deu a sua vida em resgate por vocês, agradem ao Senhor, obedecendo seus pais, honrando seus pais. E todos nós, se entendemos que o Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, tornando-os uma só família, família de Deus, consideremos-nos mutuamente, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Espero que vocês ponderem, que vocês meditem, que vocês reflitam o que nós vimos nesta noite. O Senhor haverá de nos dar compreensão em tudo isso. Amém.